Querem que eu fale do 3 e Atlas? Não vou falar do 3 e Atlas. Espera ele chegar para ver o que vai acontecer. Não vou falar. Estou muito mais preocupado com 3 e Atlas do que entrar em comunhão com Deus e fazer a sua reforma íntima. Que negócio é esse? Ah, o 3 e Atlas vai chegar. É Nibiru? É uma nave? É draconiano? É pleiadiano? É espírito de luz? Que se dane, cara. O negócio é você mudar o seu interior, pô, entrar em comunhão com Deus, que se dane 3 e Atlas. Se for uma nave é só mais uma, e as outras? Tem inúmeras outras no universo. E se for um meteoro que vai explodir o planeta, que se dane, cara. Os planetas vão explodir, meu espírito vai sair e vai para Deus, pô. Ele me bota em outro planeta, em outra casa. O que não falta é casa no universo. Ai, Nibiru, os Anunnakis vão descer. Ai, é o arrebatamento. Que se dane, cara. Levanta a tua frequência. Entra em comunhão com Deus. Se você levar a frequência, não tem espírito perverso que vai te levar para astro intruso, que vai te aprisionar em astro, porque o magnetismo de astro intruso vai te puxar, que se dane que vai explodir seu corpo e vai explodir o planeta. O espírito é imortal. Se você tiver a frequência elevada, tu vai para um lugar bom, cara. Não tem ninguém que te segure, não tem espírito perverso que te segure, não tem espírito antigo que te segure do mal. Que 3 e Atlas? Estão esquecendo da comunhão com Deus? Está esquecendo de Deus? Ficou maluco? Ficou hipnotizado com 3 e Atlas? Tem que ficar hipnotizado é com Deus, pô. Que vocês esqueceram? Vocês estão muito mais agarrados a mentores extraterrestres e esqueceram do Criador, pô. Não vou falar de 3 e Atlas, coisa nenhuma. Vocês têm que mudar o seu interior, aumentar a comunhão com Deus, se tornar espíritos amorosos, fraternos, tolerantes, amigos. Para sair desse inferno de ficar encarnando em corpos densos e em planetas de periferia de galáxias, pô. Falam de deidades, falam de espíritos evoluidíssimos, de espíritos que não encarnam mais, mas só falam na teoria. Vocês têm intimidade com eles? Vocês têm comunhão com eles? Vocês conhecem o perfil psicológico deles? Vocês ficam face a face com eles? Conhecem eles face a face? Conhecem o interior deles? Já sentiram que eles vibram, que eles emanam? Ou só conhece na teoria? Que a maioria só conhece na teoria. Pega lá o livro de Urântia, lê ele todo, relê, fica tudo na cabeça, mas nem sabe como é que são aqueles espíritos que estão lá, as deidades, os avatares, nem sabe o que eles emanam. Nem sabe como é que é, não sente, porque tá tudo na cabeça, com teoria, doutrina, mas e o sentir? E o sentir? O sentir não tem. Só conheço a teoria. Não tem sentir. Aí não entende totalmente o que é aquilo ali. Só fala o que está decorado, o que está gravado. Não tem sentimento. Falo de Jesus, falo de Sananda. Mas não tem intimidade com ele, não o conhece face a face. Falo de deuses iluminadíssimos, mas não o conhecem face a face. Ai, muitos deuses estão se fazendo carne. Vocês nem os identificam. Quando eles se mostram, vocês o repudiam. Chama eles de maluco. Claro, o pensamento deles está muito além da humanidade daqui. Eles vão ser vistos como loucos aqui, como malucos, como espertalhões. Ah, ele é muito esperto. Ele está manipulando todo mundo. Vão ser chamados de manipuladores. Cuidado para não entrar em sintonia com espíritos perversos. Não pensem vocês que não tem mais laboratórios das trevas aqui, que não tem mais espíritos das trevas. Tem. Tem muitos. E outros que muitos não conhecem. Cuidado para não se tornar um médium das trevas. Mesmo que você já trabalhe com a mediunidade durante muito tempo. Porque existem redutos
prédios bonitos, limpinhos, não é nada feio, nada sujo, limpinhos, com alta tecnologia, com espíritos do mal, com aparência bonita, bem vestidos, educados, falam manso, e outros aparecem mesmo de forma demoníaca, variado, que são inteligentíssimos, são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas desencarnados, que conhecem a mente humana profundamente e podem dominar a sua consciência. Que tem um conhecimento muito grande na hipnose e no magnetismo, em obsessões complexas voltadas para o magnetismo e a hipnose. E se você for um médium, mesmo que você já esteja trabalhando há muito tempo, há décadas para a espiritualidade, e você entrar em sintonia com eles, eles vão querer te usar e vão conseguir te usar como instrumento, mesmo você tendo os seus mentores e as suas proteções, e os seus mentores vão permitir, porque está tudo no controle de Deus, mesmo que você seja obsidiado. Dependendo do caso, sim, você pode ser obsidiado por eles, com o aval dos seus mentores, para você aprender na prática, no erro, para depois acertar. É permissão de Deus. Sim, é permissão de Deus que um filho que às vezes trabalha para Deus há décadas, 30, 40, 50 anos, caia numa dessas, seja obsidiado, para ele entender que ele não sabe tudo, que ele está muito arrogante, está muito vaidoso, está muito prepotente, e acha que tudo que ele fala é lei, tudo que ele fala é a verdade, que ele tem clarividência, que é a mediunidade mais fácil de ser enganada, que ele tem clarividência, que ele já estudou tudo quanto é livro, que ele já sabe tudo. Cuidado. Cuidado, porque você pode cair por causa dessa arrogância, por causa dessa vaidade. E aí você entra em sintonia com espíritos perversos, os seus mentores vão se afastar e vão ficar de longe, deixando você passar por esses processos para que você aprenda. Sabe como? O espírito perverso pode ir na sua casa, porque você entrou em sintonia com ele, semelhante atrai semelhante, você o chamou pelas suas atitudes, você o chamou. Por isso que quando eles incorporam nas igrejas, eles falam, ele me chamou. Claro, pelo que você abriga no seu interior, na sua mente, nas suas emoções. Chamou. Seus mentores vão se afastar e vão deixar os processos acontecer. Vai deixar o espírito perverso entrar na sua casa, te aplicar um passe magnético no córtex cerebral, na base da coluna, tirar teu espírito do corpo, te dar um hipnocomando, para você toda noite desdobrar e ir lá para o reduto das trevas dele, para ele não ter que ficar te buscando toda noite em casa. Toda vez que você dormir, você vai lá. Porque a hipnose, ela não é feita num dia só, ela é feita no decorrer do tempo, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo aumentada. A intensidade. No decorrer do tempo, ela vai sendo fortalecida. Então tem que ser toda noite, tem que ser devagar. Toda vez que você dormir, você vai para lá e vão hipnotizar. Porque a hipnose feita em desdobramento, ela é muito mais forte, muito mais eficiente do que feita com a pessoa em vigília. E o que é desdobramento? É o que chamam de bilocação da consciência, projeção da consciência, projeção astral, arrebatamento do espírito. É tudo um monte de nome para falar a mesma coisa. Quando o espírito sai do corpo e sai por aí, mesmo que você não lembre. Porque tem muitos médios que foram programados para desdobrar e não lembrar. E outros foram programados para lembrar. E quando lembrar, não vai lembrar de tudo. É feito lá em cima uma espécie de elevação da frequência vibratória do seu perispírito que acaba reverberando no corpo físico e você faz tudo isso. O espírito perverso vai na casa desse médium, que trabalha para a luz há muitas décadas, mas entrou em sintonia com eles por causa da arrogância, vaidade, tudo isso que eu falei. Ou virou estrela, virou estrelinha, estrela. Muita gente já conhece, fica babando o ovo, fica idolatrando, aí isso sobe a cabeça do médium. Ferrou. Vai entrar em sintonia com eles. Está na hora de baixar a bola. E vai baixar a bola tomando pancada. Qual pancada? Essa que eu vou falar agora é uma delas. O espírito perverso vai lá, vai na casa do médium, desdobra ele, dá o hipnocomando, ele vai ficar desdobrando para o laboratório das trevas o tempo todo. Quando ele for desdobrado para o laboratório das trevas, que muitas das vezes não é no abismo, não é nas trevas, é em dimensões muito próximas à crosta, muitas dessas construções extrafísicas são justapostas a prédios físicos. Justapostas.
E essas construções extrafísicas são invisíveis aos olhos dos seres humanos encarnados, dos espíritos encarnados. São invisíveis, são feitas de matéria extrafísica, uma matéria mais sutil, ou antimatéria, ou antiátomo, antielétron, matéria extrafísica, matéria sutil, invisível aos seus olhos. Vai ser desdobrado para lá e vai entrar numa salinha. Tem várias salas. Sala de hipnose, sala de manipulação mental. Entra na sala de hipnose, sala de ciências astrais e psíquicas. E lá vai ter um cara, um espírito desencarnado, psicólogo, um psiquiatra, magnetizador das trevas, muito inteligente, educado, fala manso, tem muito conhecimento. Vai deitar esse médium desdobrado lá, numa caminha, numa maca, alguma coisa assim. Vai lá, bem pertinho ali do bulbo raquidiano, e vai fazer o que se chama de regressão de memória, ou despolarização dos estímulos de memória. E através de um passe magnético, uma espécie de magnetismo, e a hipnose, a força mental, a disciplina mental, o poder da palavra, que é a energia, que ele vai falar em voz alta. Vai falar o nome do médium, fulana, Maria, a médium, Maria, médium antiga, já trabalha para a espiritualidade há décadas, faz um trabalho lindo, mas entrou em sintonia com eles em determinado momento da vida. Vamos dar o nome de Maria. Maria, é um nome fictício. Maria, você não é mais Maria. Agora os seus pensamentos são os meus pensamentos. Vamos voltar à vida passada tal. Ou seja, se é médium, é endividado. Se é endividado, qual é a dívida? Foi adquirida onde? Foi adquirida em vidas passadas. Vidas passadas que foram feitas o quê para adquirir essas dívidas? Crimes contra as leis de Deus, coisas erradas, atrocidades, coisas ruins, desagradáveis. Vai, Maria, você não é mais Maria, você agora é Paula, da vida tal, ou você é André, da vida tal, tudo nome fictício que eu estou usando aqui. Você agora é fulano, da vida passada tal. Aí ele te leva naquela situação a qual você cometeu os crimes, a qual você assassinou, você torturou, você se corrompeu, que você prejudicou os outros. Fica nessa situação aí, a situação desagradável. Fica nessa lembrança do assassinato. Nessa lembrança que você explodiu a bomba atômica, que você matou um monte de gente. Fica nessa lembrança que você torturou o fulano, o cicrano. Fica nessa lembrança que você foi torturado também, que você foi judiado. Fica nessa lembrança ruim. Eu quero que você fique nessa lembrança. E depois traz ele de volta para o tempo atual. Para que isso, Pedro? Sabe para quê? Fazendo isso toda noite, colocando a pessoa desdobrada ali em lembranças antigas ruins, quando ela voltar para o corpo, ela não vai lembrar, mas ela vai sentir aquelas lembranças da vida passada. Ela não vai lembrar das cenas da vida passada, mas ela vai achar que teve um sono normal, não vai lembrar nada do que aconteceu aquilo ali, daquele desdobramento, não vai lembrar de nada quando voltar para o corpo. Ela não vai lembrar da vida passada, mas ela vai sentir todas as sensações do que foi feito lá na vida passada. Ou seja, ela vai lembrar de forma sentida, sem ver imagens, sem ver as cenas. Ela vai lembrar de forma sentida. Ela vai sentir todas aquelas situações desagradáveis de vida passada. Quando ela voltar para o corpo, ela vai voltar sentindo aquilo tudo. E aí sabe como é que ela vai ficar? Ela vai entrar em depressão, tristeza, melancolia, culpa, angústia, vai ficar sentindo tudo isso por causa da lembrança ruim do passado. Para que o espírito está fazendo isso? Para ele ficar na angústia, na tristeza, na depressão, na melancolia. Porque todos esses sentimentos, todas essas emoções negativas baixam o padrão vibratório, baixam a frequência.
Por que querem baixar a frequência desse médium? Porque baixando a frequência, esses espíritos, para usar o médium como instrumento, dar um monte de informação maluca na internet, para dar informações erradas, por exemplo, do Três Yatras, e deixar todo mundo louco, todo mundo preocupado, todo mundo maluco, porque eles querem usar aquele médium para deixar todo mundo apreensivo e com medo. Olha, o Três Yatras é uma nave draconiana, hein? Eles vão tomar o planeta, aí fica todo mundo com medo. Todo mundo está com medo, o que eles fazem? Os espíritos perversos se alimentam do medo das pessoas que aquele médium está influenciando na internet, pô. Não pararam para pensar nisso, não? Estão tentando botar medo em vocês por causa de Três Yatras? Pra que botar medo? Para eles se alimentarem do medo de vocês, pô. Ou vocês perderam a confiança em Deus e na espiritualidade maior que está aqui. Se não fosse a proteção deles, esse planeta aqui já teria sido tomado há muito tempo por seres extraterrestres perversos. Então eu estou desfazendo que um monte de médium hipnotizado, às vezes antigo já, que já está aí famosão, que um monte de gente gosta, que está hipnotizado pelas trevas. Por que está hipnotizado pelas trevas? Porque entrou em sintonia com eles, semelhante atrás semelhante. Por quê, Pedro? Faz um trabalho tão lindo. Ajuda os animaizinhos, ajuda os pobres, ajuda as pessoas, faz um trabalho social tão maravilhoso. Isso não é o suficiente. E o interior? E a vaidade? E a arrogância que tem dentro desse médium? Que virou estrela, que está todo mundo venerando e subiu a cabeça. Mesmo com todas as obras sociais boas, entrou em sintonia com eles, pô. Então, os seus mentores permitiram que os perversos entrassem na sua casa, te desdobrassem e fizessem uma regressão de memória em você, uma regressão para a vida passada, lá naquela vida que você é endividado, porque você é médium, você é endividado sim, você é endividada sim, endividada, não tem nenhum mérito nessa mediunidade aí, você está na terra, abre o olho, acorda, cai na real, tá? Cai na real, tá? Não importa que você tem 300 mil, 400 mil, 500 mil inscritos no seu canal, que você tá indo para podcasts famosíssimos e todo mundo te ama, todo mundo te idolatra, todo mundo venera. Eles não estão vendo porque tá atrás do lado do véu, mas o Pai, Deus, me mostrou tudo e eu tô passando para você e tô falando é contigo mesmo, para tu mudar, pô. É o Pai que tá me usando para falar com você. Não é extraterrestre de quinta, sexta, sétima dimensão, não. Não é caboclo, não é preto velho, não, que são maravilhosos, são lindos, mas agora é Deus que está falando. Que vocês esqueceram, pô. Vocês estão venerando extraterrestre e mentor, pô. Se transforma você mesmo no mentor, pô. Seja mentor dos mentores. Entrou em sintonia, os espíritos perversos desdobram, mas não para por aí. O que eu falei não é tudo. Coloca na lembrança antiga para ficar... Na internet está demonstrando uma felicidade, uma alegria, mas já percebeu que por detrás das câmeras tu está se sentindo perdido ou perdida? Parece que o propósito do trabalho acabou, parece que está alguma coisa estranha. Está meio perdida. Tá meio sem propósito? Então, é isso aí. Faz parte da hipnose. Mas o negócio tem que ser bem feito. Não é só a despolarização dos estímulos de memória, a regressão que vai ser feita. Depois esses espíritos, esses psicólogos e psiquiatras do astral inferior, depois de fazer esse serviço que eu acabei de falar agora, de hipnose, vão levá-lo para uma outra sala, onde se fazem implantes e cirurgias. Para reforçar a hipnose. Porque caso a hipnose ali não pegue, dê uma falhadinha, o implante do aparelho parasita ou do chip no perispírito vai agir, vai ser acionado, com os mesmos comandos da hipnose. Porque é um aparelhinho, um chipzinho pequenininho, com uma grande capacidade de armazenamento. E esse chipzinho, ele é implantado no cérebro extrafísico, no cérebro perispiritual ou no chakra frontal. E o que ele faz, o chip? Ele vai emanar imagens mentais na mente do médium, que vai atormentá-lo, ou
Não só essas que vão atormentá-lo, mas também imagens, como se ele estivesse vendo, tivesse uma clarividência. Eu estou vendo 3 Atlas vindo. É isso, isso e isso. São os draconianos, são os trevosos, são os extraterrestres perversos. Eles vão tomar o planeta Terra. E aí acha que está vendo aquilo, que é uma clarividência. E não é, são imagens mentais, imagens do chip que foi colocado no cérebro extrafísico para esse médium depois chegar na internet, falar para todo mundo o que viu e todo mundo fica com medo. Ai, eles estão vindo, eles vão nos pegar. Aí todos os seguidores daquele médium ficam com medo, aí os trevosos vão lá e se alimentam do medo de todo mundo. É brincadeira? Mas esse médium é tão legal, Pedro, faz uma obra social linda, maravilhosa, traz conhecimentos lindos. Claro que traz conhecimento, são décadas de estudo, pô. São décadas de estudo, vai ter conhecimento, vai trazer um conhecimento maravilhoso. São décadas de estudo. Ah, mas incorpora e tudo mais, incorpora o Exu tal, o Preto Velho tal, o Caboclo tal. Sim, incorpora, é médium, pô, veio para trabalhar, pô. Mas tu não está dizendo que ele está sendo usado por espíritos perversos? Sim, está sendo usado por espíritos perversos. E ao mesmo tempo os da luz também usam. Está sendo usado pelos dois. E os da luz estão permitindo que ele seja usado pelos perversos. Então vai ter que filtrar, porque vai ter coisa que esse médium vai trazer que realmente é da luz, e vai ter coisa que vai trazer que é das trevas, sem vocês perceberem. Mas por que essa confusão? Por que essa miscelânea? Por que essa maluquice? Pergunta para Deus, pô. Vocês não conhecem Deus, vocês não entendem como é que ele trabalha. Aí acho que é loucura. Tem propósito isso. Está sendo permitido. Para o ensinamento do médium, para o ensinamento dos seguidores também, para o ensinamento de espíritos também que estão usando aquele médium, espíritos desencarnados, das trevas que estão usando. E um dia a resposta vem, a verdade vem, de tudo que está acontecendo. Eu vou colocar no título 3 Atlas, aí vai vir todo mundo ver, e o Pedro vai falar do 3 Atlas. Quando começar a ver o vídeo, vai ver a pancada que vai tomar, achando que eu vou falar tudo de 3 Atlas. Vai tomar a surra. Então, o espírito perverso, o psicólogo das trevas, vai colocar um chip no cérebro perispiritual, que vai colocar imagens mentais que vão atormentar o médium. E também as lembranças de besteiras, situações desagradáveis que foram feitas em vidas passadas, trazendo para a vida atual, para ele ficar na frequência deles, aquele negócio que eu falei, da tristeza, melancolia. E não para por aí, tem que reforçar mais a hipnose, porque esse médium está sendo um instrumento muito grande das trevas. Afinal, esse médium, que é da luz, é endividado, mas veio trabalhar para a luz, mas acabou entrando em sintonia com eles, semelhante atrai semelhante, lei da afinidade, lei do universo, não importa, mas os meus mentores não vão deixar me tocar. Vai nessa. Todos nós podemos ser tocados. Eu posso ser tocado, você pode ser, até Jesus se reencarnar agora e trabalhar como médium pode ser tocado pelas trevas se ele entrar em sintonia, pô. Tira esse negócio de visão religiosa, de doutrina da cabeça, isso aí é religião, pô, colocaram na cabeça de vocês. O espírito das trevas vai pegar uma espécie de tela, uma tela fluídica, tenuíssima, fininha, parece uma rede magnética, de filamentos fluídicos, tenuíssimos. E dentro dessa rede também tem todas as imagens mentais que vão atormentar o médium e as lembranças, tudo ali gravado, as lembranças negativas de vida passada. Também tem comandos, também tem imagens de tudo que ele quer que o médium fale, do 13 Atlas e não sei do que, de Nibiru e de informações equivocadas. Para dar para as pessoas, para botar medo nas pessoas. Também está ali também. Eu disse, uma grande capacidade de armazenamento. Ou seja, tem situações para atormentar o médium e tem situações ali que tem informações para o médium dar na internet.
que vai aparecer na cabeça dele como clarividência, e não é. São imagens que o aparelho, que a rede magnética está colocando no cérebro físico e extrafísico dela. E muitas dessas redes magnéticas imitam toda a rede neural do cérebro físico e extrafísico do médium. Se liga também a todo o sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso central e periférico. Para trabalhar também nas emoções, no sistema nervoso. Na questão psicológica. O negócio vai longe, hein? E essa rede magnética tem isso. Eles enlaçam essa rede magnética no córtex cerebral. Ela abraça o córtex cerebral do médium. E fica ali. Mas não já colocaram um chip no cérebro perispiritual? Ué, é mais um reforço. Mais um reforço. Ou seja, ele está tomadão. O médium ou a médium está tomadona. E não vai perceber que está. Essa rede magnética também pode emanar, sair dela, fios fluídicos que se ligam aos chakras. Chakra cardíaco, chakra plexo solar, e se une a feixes nervosos para abalar as emoções e o sistema nervoso mais ainda daquele médium. E para completar, eles podem colocar, também podem, nem sempre vai colocar, porque se quiser usar aquele médium como instrumento, pode não colocar isso que eu vou colocar agora, mas também pode colocar. Espalhar no campo áurico, na aura do médium, no duplo etérico dele, verdadeiras comunidades de larvas astrais que vão vampirizá-lo, sugar a energia vital dele, fazendo com que ele fique de forma debilitada, cansada. Aí o mentor, entre aspas, que não é mentor, o médium vai falar, por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão cansado? O mentor vai falar, meu filho, está sendo trabalhado algo em você, está sendo trabalhado algo na sua mediunidade, por isso está dando esse cansaço, essa vontade de dormir, não é nada, está sendo vampirizado, está ficando debilitado por causa dessas larvas astrais que está tudo no teu duplo etérico, sugando sua energia vital.